Bom dia aos que estão entrando. Por favor, verifiquem o áudio se está tudo ok para iniciarmos. Então, estamos aguardando confirmação de se o áudio está ok. Caso estejam me ouvindo, por favor, avisem se estão ouvindo. Está ok, o áudio está bom, precisa falar mais alto, mais baixo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Bom dia a todos. Hoje, a nossa meditação, nós vamos falar sobre 3 perigos que nós temos no caminho do combate espiritual. A desproporção, a indiscrição e o juízo temerário. Esse é o nosso tema de hoje. Quando nós meditávamos sobre os truques do demônio, caso as pessoas não estejam acompanhando todas as meditações, recomendo voltar e meditar sobre a meditação quando eu tratava dos truques do demônio. Dizíamos que após algumas derrotas, o demônio tenta arrastar o homem, levando a superestimar a sua vitória, né? Tentando arrastar o homem que já se encontra no caminho da virtude. Então, o demônio, ele tenta arrastar ele para a soberba, levando a superestimar os seus progressos, achando-se muito santo. É preciso recordar principalmente isso. Um choque de realidade que a gente precisa ter. Se o demônio ousou tentar o Filho de Deus encarnado, o que não fará ele conosco, que somos frágeis e débeis pecadores, pessoas e criaturas frágeis? Ele somente mudará de estratégia, mas nunca desistirá de nos arrastar e nos afastar do caminho da santidade, do combate espiritual. Por isso, estejamos atentos. O demônio, ele não desiste de nos atrapalhar. São 3 os principais perigos que nós temos. O demônio pode explorar esses 3 perigos para tentar derrubar a nossa fortaleza. Nossa fortaleza são
nosso progresso no caminho da virtude. Quando dizíamos ontem que a partir do momento em que eu não paro, que eu tenho constância, que eu não fico começando e abandonando os meus propósitos, mas eu vou atrás deles com determinação. Vai se criando uma fortaleza que é muito importante em qualquer combate, né? Todos os exércitos têm as suas instalações fortificadas, as suas fortalezas, que são lugares de defesa, né? São lugares que, mais do que bonitos, eles precisam ser estrategicamente preparados para defender quem se protege atrás desta fortaleza, desse lugar, né, fortificado. É interessante, né, que nós entendamos que as virtudes que nós alcançamos, o progresso que fazemos na vida espiritual, se torne verdadeiramente uma fortaleza. Agora, é importante que cada um saiba defender a sua fortaleza, né? Mas é preciso lembrar, é muito difícil que uma fortaleza não tenha as suas falhas e os seus pontos de vulnerabilidade, né? Aqui, na obra, por exemplo, né, me recordo, na obra do Senhor dos Anéis, no episódio das Duas Torres, os homens do reino de Rohan, né, os cavaleiros, eles sofreram, né, um ataque de um grande exército de Isengard, liderados por orcs. E quando souberam que esse exército muito, muito grande estavam se dirigindo ao palácio, né, do reino de Rohan, o rei decidiu mandar todos os seus súditos, as famílias, os idosos, as crianças, as mulheres, para o chamado Abismo de Helm, né? Que era uma fortaleza, que era um lugar fortificado que tinha como missão, né, manter seguros quem lá dentro estava. Então, os homens achavam que aquela muralha, aquele chamado Abismo de Helm, por mais que fosse um lugar encurralado, fosse o lugar mais seguro, na opinião do rei. Achavam que aquela muralha era indestrutível e começaram a tirar sarro do exército. Porém, o inimigo estuda o ponto de fragilidade. Existia naquela fortaleza, que era muito forte mesmo, era uma fortaleza muito rígida, existia uma galeria de esgoto, que era a sua fragilidade, o seu ponto de vulnerabilidade. O mago, né, Saruman, que tinha se debandado para o mal, esse mago, ele sabia e estudou e elaborou um plano que foi colocar explosivos dentro dessa galeria e escolher um grande orc guerreiro que tivesse a missão de levar
a faísca que iria causar a explosão. Os orques então explodiram aquela galeria e aí conseguiram derrubar a parte da muralha. Então esse episódio ele nos dá ocasião para refletir sobre aquilo que a gente está refletindo agora. Já não vamos falar mais do Senhor dos Anéis, vamos falar do combate espiritual. O mesmo que aconteceu nesta saga, que aliás é muito boa, vale a pena conhecer, não só assistir os filmes, mas principalmente ler a obra de J.R. Tolkien, né, que chama-se O Senhor dos Anéis. É uma obra de muita valor literário e também valor cristão também, tem muitos ensinamentos presentes nesta obra. Uma coisa boa a fazer nesses dias que todos estão em sua casa. O mesmo acontece conosco. O demônio, ele estuda as nossas fragilidades e ele procura brechas, né? E ao procurar essas brechas, ele vai explorar esse ponto de fragilidade para fazer derrubar toda a nossa proteção. Então, o primeiro ponto de fragilidade que o demônio tenta e vai explorar é a desproporção. Ocorre esse perigo quando nós cedemos à tentação de agir de modo desproporcional, exagerado, no caminho da perfeição. Como é que é isso? Nós olhamos para a vida dos santos, né? E ficamos totalmente admirados com o grau de santidade, de perfeição, o grau de virtudes que alcançaram os santos. Bom, além disso, nós temos, que também nós sermos santos. E aí a pessoa pode cometer o engano, o erro de nos propor a imitá-los na proporção das suas penitências, né? Por exemplo, os santos que faziam grandes penitências, né? Castigos físicos, né? Disciplinas corporais, o cilício, às vezes até mais do que mais do que durante várias horas, né? Jejuns, abstinências muito grandes, né? Tudo isso era uma ocasião em que os santos eles demonstravam um grande desapego de si mesmo, um desprezo de si e uma grande confiança em Deus, desejo de reparar os pecados próprios e alheios também. Bom, diante disso, uma alma que pode ser atingida pela desproporção, essa alma pode cometer o erro de seguir a sugestão do demônio, né? Que quer nos tornar soberbos, né? E nos propõe escolhermos penitências além das nossas forças, né? A desproporção é isso, é você escolher no caminho da virtude aquilo que você está além
da sua capacidade pessoal. Isso é a desproporção, né? Por exemplo, uma pessoa, ela se propõe, né, a fazer um jejum prolongado e ela esqueceu que ela tem uma saúde frágil e com isso ela pode causar algum dano à sua própria saúde, né? Ela começa o jejum, vai firme e não consegue perceber que está sendo desproporcional e quando menos vê, ela sofre uma anemia, ou qualquer outro agravamento da saúde decorrente desta exagerada privação, né, de nutrientes que a pessoa está fazendo. O jejum é bom, jejum prolongado pode ser feito de acordo com a orientação do diretor espiritual, mas uma pessoa não pode agir em desproporção às suas capacidades, né? Por isso que nesta hora é indispensável que a pessoa ela converse com sinceridade com o confessor, se não tem um diretor espiritual, pelo menos com o confessor. Vá à confissão e pergunte: padre, eu estava pensando em realizar esta mortificação, esta virtude mais árdua e difícil. O que o senhor me aconselha? E ter a obediência e a humildade. Eu tive uma interferência agora também no fone, mas retomando a ideia. Então, e até vou verificar se o áudio está indo ok. Deixa eu ver as mensagens, se está tudo ok. Bom, muito bem. A respeito da altura do áudio, o que eu posso fazer é aproximar um pouco mais a câmera e falar diretamente no áudio do celular. Espero que assim melhore para vocês acompanharem. Inclusive nós identificamos algumas, isso aqui era para funcionar, porque é um microfone e tal, é original da Apple, mas não tem funcionado, mas estamos providenciando outra alternativa. Mas voltando à questão da desproporção, né? De fato, quando uma alma ela está disposta a obedecer com humildade, ela vai poder progredir, inclusive ir além de algumas vezes das suas forças, mas de maneira controlada. Para isso, então, ela precisa ter a disposição de obedecer o diretor espiritual. Ninguém pode sair por aí se castigando fisicamente, impondo-se restrições desproporcionais da sua própria cabeça, né? Até por conta disso é que a igreja tem muita prudência em recomendar, porém não a ninguém é proibido realizar suas mortificações, né? Castigar de maneira branda o seu corpo para mostrar que a sua vontade superior que domina os sentidos. Tudo isso é verdade, mas existem em todos os lugares
coisas exageradas, desproporcionais. E isso é muito perigoso, né? O demônio, ele somente quer que nos tornemos soberbos. E, portanto, ele vai usar dessa estratégia e nos estimular a fazer coisas extraordinárias, extravagantes, coisas desproporcionais. Por algumas razões. Por que o demônio faz isso? Porque se ele não conseguir atingir a soberba, por exemplo, fazer com que a pessoa caia em soberba e leve a perder tudo que está fazendo, ele pode gerar a chamada situação em que a pessoa ela vai estar despreparada para os momentos difíceis, para os momentos de dificuldade e doença, por exemplo. Se uma pessoa ela só age em desproporção, quando lhe faltam as forças, ela pode correr o risco de criar, né, produzir esse excesso de cansaço e sofrimento de maneira desproporcional. E cansaço e sofrimento desproporcional e não vindo de fora, mas produzido pela própria pessoa, vai tornando a pessoa aborrecida com as práticas, porque ela vai associando o seu cansaço e o seu sofrimento com aquela prática desproporcional que ela está fazendo, né? E quando menos esperamos, ressurge em nós o desejo pelos prazeres terrenos, porque estamos, na verdade, nós estamos descompensados, em déficit emocional, né? E para suprir esse déficit, muitos eles se entregam à intemperança, né? Eu conheci várias pessoas que antes eram pessoas grandemente penitentes e que hoje é um intemperante, né? Se entregando a todo tipo de prazer da carne, né? Embriaguez, drogas, sexo, gula, né? Tudo para suprir esse déficit que ela mesma causou por ser uma pessoa que agiu de maneira desproporcional. Porém, a culpa é daquele que não soube ser proporcional às suas forças, ultrapassou as medidas justas, né? Caindo na presunção do espírito. As mortificações são excelentes se forem proporcionais à natureza e praticadas com humildade. Nenhuma mortificação agrada a Deus se não estiver associada à virtude da humildade. Do contrário, é totalmente indiscreto agir em desproporção, né? Então, aí entramos no segundo perigo. O segundo perigo é a indiscrição. Nem todos, é preciso saber que nem todos podem imitar a austeridade dos santos. Muitas vezes os santos, eles podem ser imitados de outras formas, com outras, em outros aspectos, porém não em suas mortificações, em alguns deles, né? Há algumas mortificações dos santos, na vida dos santos, que é praticamente impossível a uma pessoa imitar na mesma proporção. Seria indiscreto e seria totalmente inatingível, né, para aquela pessoa.
Mas nós podemos imitar esses mesmos santos em outros aspectos, no ardente desejo de amar a Deus desses santos, nas orações fervorosas que eles cumpriram, que eles realizavam, né? O amor pelo silêncio, pelo recolhimento que esses santos tinham, e assim, etc. Né? A palavra de Deus diz assim: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Então é preciso saber que nós não podemos agir em desproporção com as nossas forças, e com isso chegamos ao terceiro perigo. E o terceiro perigo é o juízo temerário. Uma vez que eu pratiquei as virtudes com soberba, a soberba ele gera o juízo temerário, que é o juízo ruim acerca das pessoas, o pré-juízo, né? O conceito prévio negativo que fazemos das outras pessoas. Este é o pecado do fariseu que orava no templo, na parábola do fariseu e do publicano. Ele é fruto da estima exagerada da pessoa por si própria, pois depreciamos e rebaixamos os outros. O demônio tenta levar-nos a descobrir, examinar e a aumentar os defeitos alheios. E aí nós precisamos recordar aquilo que nosso Senhor disse no Evangelho: como é que você pode querer remover o cisco no olho do teu irmão, tendo uma trave no seu próprio olho? Aí, então, nós devemos entender plenamente que não há como deixar o nosso coração se atrair pelo juízo temerário. O juízo temerário é pecado contra o 8º mandamento. E também, em alguns aspectos, contra o 5º mandamento. Porque você mata a reputação do irmão, a imagem que você tem do próximo dentro do seu coração. E falta-lhe elementos para saber a verdade acerca do próximo. Faz juízos depreciativos, sempre mais preocupados em saber os defeitos alheios. Então, o que nós devemos fazer? Então, temos 4 atitudes preventivas contra o juízo temerário. Primeiro, ao descobrir um defeito ou defeitos do próximo, você tem que, em primeiríssimo lugar, afastar o pensamento desses defeitos. Pare de pensar nos defeitos das outras pessoas. Afaste o seu pensamento disso. Tem gente que fica pensando, raciocinando em cima dos defeitos alheios. Isso só faz crescer o juízo temerário. Segundo, se sentes a tentação de julgar, eu soube, descobri um defeito. A tentação que pode surgir é julgar temerariamente as pessoas. Então, resista, não cedas, não faça juízos. Você descobriu um defeito, mas não descobriu todas as circunstâncias, né? Então não cedas a juízo. Você não sabe como que a pessoa chegou até aquele ponto, você não sabe se a pessoa está lutando para superar aquele defeito, você não sabe se Deus, o que Deus quer na vida daquela pessoa com aquele defeito, né? Você só percebeu o defeito, você não tem o direito de julgar o defeito alheio.
E terceiro, pensa que você não tem esse direito de julgar. Deus não te deu o direito de julgar o próximo. Deus não te deu a autorização para você julgar a quem quer que seja, né? Você não sabe o que todas as circunstâncias que levam aquela pessoa a praticar aquilo, né? Então, ao perceber o defeito, afaste o pensamento, não ceda ao juízo temerário e entenda que você não tem esse direito. Não julgueis e não sereis julgados. Jesus disse, não julgueis. E quarto, e aqui é o conselho mais importante, né? Ocupa-te das tuas próprias misérias. Quem se ocupa das muitas misérias que tem, terá menos tempo para se ocupar dos defeitos alheios, né? Então, saiba ocupar-se das tuas próprias misérias. Verá que tens muita coisa com que se preocupar, do que se preocupar com os defeitos do próximo. Então, com isso, nós, vamos dizer assim, entendemos toda a estratégia, e aqui eu recomendo, né, a partir de amanhã, nós vamos adentrar nas armas do combate. Mas o combate foi o que a gente falou até agora, nas outras meditações e até o dia de hoje, né? Então, a partir de amanhã nós vamos falar vamos dizer assim, a arma mais importante, que é a oração, né? Então, eu convido você depois, amanhã, a continuar a meditar conosco e peçamos a Virgem Maria que nos livre dos perigos da desproporção, da indiscrição e do juízo temerário, que não baixemos as guardas e nem deixemos que o demônio ele explore essas fragilidades, esse ponto de vulnerabilidade. Peçamos a Virgem Maria, então, a bênção para esse dia. Tenham todos um bom dia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-lhe ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.